A paz do Senhor para todos. No Fonte de Vida de hoje, vamos refletir mais um pouco sobre a vida, não é? A personalidade e o caráter de Uda, serva de Deus, que foi profetisa num tempo difícil para o seu povo. Sua ação, mesmo discreta, foi de grande valor para a restauração espiritual do povo de Israel, quando Deus levantou reis que souberam ouvir sua voz. Fique conosco até já. Você está assistindo o programa Fonte de Vida, com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my, my, discover what's deep inside. Oh my, my, loving everything I find. La 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 la, la la, my, my. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Família em Foco. Família em Foco. Meus caros irmãos e amigos, no programa anterior, vimos como Deus entrou em ação para conduzir o seu povo ao arrependimento. Depois de reis apóstatas e desobedientes, o rei Josias, mesmo sendo um menino, foi levantado para cumprir os propósitos de Deus para o seu povo. A profetisa Uda foi elemento fundamental para despertar o rei e o povo para um concerto com Deus, a fim de retornar aos caminhos de Deus para o seu povo, debaixo da sua vontade, segundo a sua palavra. Meditemos mais um pouco sobre o papel de Uda, como serva de Deus, que soube se colocar no seu lugar e falar no momento certo, no tempo de Deus. A Bíblia nos mostra que Uda profetizou para o rei Josias, entregando a mensagem de arrependimento, não é? Pois Deus sabe separar o que é bom no meio dos maus. Ele sabe ver o justo no meio da injustiça. Ele reconhece o caráter de homens que não se corrompem no meio da multidão dos corrompidos na crise. Na crise espiritual de Judá e Jerusalém, Deus mostrou à profetisa Uda que o rei Josias não seguiu os maus caminhos de seus pais, mas humilhou-se diante de Deus, reconhecendo a calamidade espiritual de seu povo. Ao tomar conhecimento do que estava escrito no livro da lei, e das maldições que eram previstas por Deus para a nação desobediente e idólatra, e fez saber a Josias, o rei, que tinha visto o seu coração sincero perante seu Deus. A profecia de Uda para Josias foi um alento para ele, face o seu desespero diante da tragédia que estava prevista sobre seu povo. Disse Uda aos mensageiros do rei, porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis, assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e chorastes perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido aos teus sepulcros em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre seus habitantes. E voltaram com esta resposta ao rei, segundo Crônica 34, 26 a 28. Deus teve misericórdia do jovem rei de Judá. Sua resposta para ele, através de Uda, mostra que Deus considerou as atitudes corretas de Josias. O seu
coração se enterneceu, ou seja, seu coração foi sensível, quebrantado. Ele se humilhou perante Deus ao ouvir a leitura do livro sagrado que fora desprezado de forma tão irresponsável por seus pais. Ele rasgou suas vestes num sinal de profunda tristeza, vergonha e dor pela situação do seu povo perante Deus. Mas que é isso? Josias chorou diante de Deus. Deus se agrada quando um homem prostra-se humilhado ante os próprios pecados ou quando se humilha intercedendo por outros ou por seu povo. Interessante é anotar que Josias não viu tais comportamentos em seu pai e em seu avô. Pelo contrário, ele viu a desobediência, a rebeldia e a obstinação deles em andar de modo contrário à vontade de Deus. Mas, mesmo sendo muito jovem, entendeu que o caminho seria o retorno à vontade do Senhor. Por isso quebrantou-se e foi reconhecido por Deus. Vejamos o efeito da profecia sobre Judá e Jerusalém. Quando um profeta merece credibilidade, sua palavra é reconhecida como sendo da parte de Deus. É diferente dos falsos profetas. Após ouvir a mensagem profética de Uda, Josias tomou de pronto algumas medidas que demonstraram seu cuidado e zelo em ouvir a voz de Deus. Ele fez uma convocação urgente, diz a Bíblia, a todos os anciãos de Judá e Jerusalém. As mudanças numa nação ou numa igreja só têm efeitos se começar pela liderança. Em segundo lugar, ele próprio subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. Depois de reunir todo o povo, e ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. Até então, apenas o rei e seus assessores tinham conhecimento do conteúdo do livro da lei, das maldições previstas contra a desobediência do povo. Por isso, Josias providenciou para que a leitura do livro fosse feita perante todo o povo, a exemplo do que fizera Esdras, o sacerdote, no tempo de Neemias, diante de todo o povo. Todas essas medidas eram de caráter conscientizador, mas faltavam as medidas de caráter prático. Somente a conscientização, o arrependimento, sem mudanças concretas na prática, no dia a dia do povo, nada resolve. O rei foi sábio e corajoso. Primeiro, ele próprio fez concerto com Deus para obedecer a sua palavra. Diz a Bíblia, e pôs-se o rei em pé em seu lugar, e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor, para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos, os seus estatutos com todo o coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro, 2 Crônicas 34, 31. Ele entendeu que precisava dar o exemplo de liderança. Antes de propor um concerto do povo com Deus, assumiu o compromisso diante de Deus e do povo de pautar seu reino pelos mandamentos do Senhor. Em seguida, ele levou o povo a fazer um concerto com Deus. Diz a Bíblia, e fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o conselho de Deus, do Deus de seus pais. 2 Crônicas 34, 32. Por fim, Josias usou da autoridade que Deus lhe concedera e determinou que, aspas, todas as abominações fossem tiradas do meio de Israel. Tais abominações eram os ídolos perante quem seus pais se encurvavam, afrontando a santidade de Deus, e as práticas abomináveis que provocaram a ira do Senhor sobre Israel e Judá. Como oferecer sacrifícios humanos aos demônios, incluindo crianças inocentes. E usou da autoridade respaldada na palavra de Deus para obrigar o povo a oferecer o verdadeiro culto ao Senhor, diz a Bíblia. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. E a todas quantos se acharam em Israel, obrigou que com tal culto servisse o Senhor, seu Deus. Todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. 2 Crônicas 34, 33. Depois das reformas necessárias, Josias cumpriu o que Deus determinara e celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém. 2 Crônicas 35, 19. Houve a restauração espiritual de toda a nação através da mensagem de Deus por meio da profetisa Uda. Eu pergunto,
Já tem certeza de sua salvação? Se não tem, não perca tempo. O dia de amanhã não nos pertence. Disse Jesus. Aceite a Cristo hoje mesmo e a mensagem de Deus para você. Fique conosco até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la. Oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my my, discover what's deep inside. Oh my my, loving everything I find. La 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 la, la la, my my. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Quer um estudo completo e profundo das Sagradas Escrituras? Conheça a Bíblia de Estudo Holman e surpreenda-se. Esta Bíblia foi projetada para que cada recurso esclarecedor esteja na mesma página com o texto bíblico ao qual se refere. Principais recursos: com cerca de 15 mil notas de estudo, estudos de palavras, fotos, linhas do tempo, mapas, inúmeros artigos. Holman, uma Bíblia de estudo que oferece mais do que você espera e exatamente onde você espera. Adquira agora mesmo na livraria mais próxima de você. Mais um produto com a qualidade CPAD. Visão panorâmica, o seu jornal. A paz do Senhor, começa agora mais uma Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje. Conjunto Vida Nova completou 25 anos. Pastor Elinaldo Renovato visita o campo missionário. Já em 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Conjunto Vida Nova completou 25 anos. O Grupo de Louvor Vida Nova, composto por adolescentes do Templo Sede da Assembleia de Deus em Parnamirim, completou 25 anos de louvor a Deus, jubileu de prata. O Vida Nova é integrado por 35 componentes e atualmente tem como regentes a irmã Valéria, Esté e Vitória Kaline, que se dedicam com muito amor em prol dos jovens do conjunto. O culto de aniversário do Vida Nova foi realizado no dia 22 de setembro, domingo passado, sob a direção do presbítero Rodolfo Pessoa. Teve início com oração pela componente Abigail Lilian, seguida de hino congregacional. A seguir, foi lido o histórico do conjunto pelo diácono Alisson Duarte. Com a leitura do histórico do conjunto, o Vida Nova adentrou ao templo de forma solene. Em seguida, o grupo aniversariante entoou o hino, A Ele a Glória. Depois, o Vida Nova entoou o hino, Por Toda a Terra. A seguir, foi feita a apresentação dos visitantes por Ruana, seguida de hino pelo conjunto, Todavia Me Alegrarei, com o solo de Rafael. Na sequência, foi dada a saudação por Lucas Gunnar, seguido de cântico pelo conjunto Vida Nova, com o tema Tu És Maior, com solo de Sara e Ezequias. Depois, foi feita a leitura da Palavra de Deus pela irmã Mônica Alves, ex-dirigente do Vida Nova, seguida de oração por Melissa e ofertório, com apoio da banda Chamar.
seguida de louvor pelo conjunto Vida Nova, com o hino Quando Ele Vem, com solo de Sara Bezerra. Após o período de louvor, foi dada a oportunidade à pregadora convidada, a irmã Maria da Paz de Natal, que ministrou a palavra de Deus com muita graça e unção. O auditório glorificou a Deus durante a ministração da palavra. A seguir, o Vida Nova entoou o hino Caminho no Deserto, com o solo de Vitória Caline. Logo após, a irmã Valéria fez os agradecimentos a Deus e a todos os que cooperaram com o grupo Vida Nova. Em seguida, houve a palavra pastoral, justificando a ausência do pastor Elinaldo Renovato, que se encontrava em viagem ao campo missionário da DEPAR, no Uruguai e no Paraguai. Depois, foi feita a oração final pelo presbítero Daniel, seguida de bênção apostólica, ministrada pelo pastor Otávio Gomes de Castro Júnior, vice-presidente da DEPAR. Pastor Elinaldo visita o campo missionário. Nos dias 16 a 23 de setembro, o pastor Elinaldo Renovato, presidente da DEPAR, fez visita ao campo missionário na América do Sul, em companhia do pastor Cleomar Silva e do presbítero Gleidson, diretor do Departamento de Evangelização, Missões e Discipulado, o DEMID. No dia 16, chegada a Montevidéu, no Uruguai. No dia 17, o pastor e sua comitiva visitaram o trabalho da missão na Igreja Praia Pascual, cidade de El Plata, onde a igreja é dirigida pelo pastor Eduardo Mota. Ali estiveram no culto à noite e no dia 17 de setembro, onde foram recebidos pelos irmãos, e o culto se desenvolveu com muito louvor, sendo dada oportunidade para os pastores Cleomar e Gleidson darem saudação à igreja. O pastor Elinaldo Renovato teve a oportunidade de ministrar a mensagem da Palavra de Deus, expressando a alegria de ver a obra do Senhor naquele lugar, crescendo em graça e em número, vendo a Igreja do Senhor cumprir sua missão de pregar o Evangelho de Cristo no Uruguai, país muito carente de salvação. No dia 18, quarta-feira, após longa viagem, os pastores chegaram ao aeroporto de Assunção, onde foram recebidos pela madrugada pelos pastores Luiz Neto, Cristiano Urbano, missionários de Parnamirim, pelo pastor Gilberto e outros obreiros paraguaios, que os conduziram para a hospedagem na residência dos missionários. Na primeira visita no Paraguai, no dia 19, o pastor Elinaldo e sua comitiva foram à igreja na cidade de Itá, na Igreja Catedral de Avivamento, dirigida pelo pastor Gilberto Guimarães, que tem o apoio ministerial da DEPAR. Ali, o culto se desenvolveu com muito louvor pelos jovens e por toda a igreja, e os pastores tiveram a oportunidade de dar saudação, e a mensagem da palavra foi dada pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima. No dia seguinte, 20 de setembro, os pastores de Parnamirim foram à igreja em São Stanislau ou Santani, dirigida pelo pastor Alejandrino Riveiros, onde há 8 obreiros locais, ajudados pela DEPAR. No culto, com a igreja lotada, depois do período de louvor, os pastores Cleomar e Gleidson deram saudação e o pastor Elinaldo Renovato ministrou a palavra de Deus. No dia 21 de setembro, sábado, pastor Elinaldo e sua comitiva estiveram na Igreja Assembleia de Deus em Nova Jerusalém, que está sob a direção do missionário Cristiano Urbano. Ali, num culto que lotou o templo, depois de muito louvor, foi dada a oportunidade aos pastores Cleomar e Gleidson, que deram calorosa saudação aos irmãos paraguaios. O pastor Elinaldo Renovato ministrou a palavra de Deus, levando os irmãos a glorificarem a Cristo. No apelo, pela graça do Senhor, 4 pessoas foram à frente, confessando a Cristo como Salvador, com muita alegria. Ali, o pastor Elinaldo deu a bênção a uma criança, levada por seus pais para a apresentação. Em seguida, após a oração e bênção apostólica, foi feita a inauguração do refeitório da igreja, com oração e jantar servido a todos. No último dia da visita pastoral ao campo missionário, a visita foi feita à cidade de Límpio, na parte da manhã, onde há um trabalho que foi fundado pelo saudoso pastor Maelson, falecido há cerca de 10 meses. Em seu lugar, o pastor Luiz Pinheiro Neto ficou dando assistência até que seja designado um obreiro para dirigir a obra. Após os louvores, o pastor Gleidson deu uma saudação e o pastor Elinaldo Renovato ministrou a palavra de Deus. Ao final, houve uma decisão para Cristo. No culto à noite, na última parte da visita pastoral, o pastor Elinaldo e sua comitiva estiveram no culto, na Assembleia de Deus, em São Lourenço, onde o trabalho missionário da DEPAR começou há 32 anos, com o pastor Severino Araújo. Hoje, o trabalho está sob a direção do pastor Luiz Pinheiro Neto. O culto festivo começou com louvores, seguidos de entrada de bandeiras. Cantores e grupos locais entoaram hinos com muito júbilo, seguidos de saudação por obreiros visitantes, e foi dada a oportunidade aos pastores Cleomar e Gleidson deram saudação para a igreja.
Depois, a missionária Yara fez a entrega de homenagens e presentes aos pastores de Parnamirim e outros presentes ao culto. Em seguida, o pastor Elinaldo Renovato ministrou a palavra de Deus expressando sua alegria por ver a obra missionária completando 32 anos debaixo das bênçãos de Deus. Esse foi, portanto, mais um Visão Panorâmica. Até outra oportunidade, se Deus assim nos conceder. Fonte de vida. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Meus caros irmãos e amigos do Fonte de Vida, mais uma vez agradeço a Deus pela bênção de ter vocês em nossa audiência. Deus abençoe a todos. Eu quero orar mais uma vez por vocês e suas famílias. Querido e bondoso Deus, nosso Pai, mais uma vez somos gratos a Ti, Senhor, por tantos irmãos e amigos, evangélicos ou não, que nos prestigiam nesse horário, nesse programa. Abençoa a todos em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser.